Nós estamos acompanhando, Nelson, uma guerra com... Agora é o quarto dia já da ofensiva de ataques de Israel e dos Estados Unidos no Irã, com as respostas do Irã contra Israel e outros países do Oriente Médio. Sabemos que são ataques de precisão, com uso de inteligência artificial, de drones. Conta pra gente, como especialista nesse tema, como esta guerra está sendo desenrolada, quais são as estratégias, as tecnologias que estão em uso. Leandro, nós temos uma derivação, uma certa parte do que está ocorrendo na Ucrânia, que tem sido desenvolvido na Ucrânia ao longo desses 4 anos, já a caminho do 5º ano de combate. Então, nós temos drones, uso maciço de drones, equipamentos que são relativamente de baixo custo, 40 mil, 50 mil, 100 mil dólares, e que causam uma relativa destruição. Então, essa é a parte que o próprio Irã fornecia para a Rússia, um grande fornecedor de drones para a Rússia. Depois a Rússia começou a desenvolver seus próprios drones em cima dos equipamentos que o Shahed, que o Irã fornecia. Então, esse é um parte. A segunda evolução que nós temos também desses drones, um nível mais baixo de conflito, temos os mísseis hipersônicos, que têm um alcance maior, uma velocidade de, enquanto o drone 400, 500 km por hora, o míssil vai 4, 5 mil km por hora, e um alcance bem maior. Então você veja que nós temos um curto alcance e um bom alcance que pega toda aquela região, inclusive pode pegar Israel. Então, esse é o principal armamento que o Irã tem. De outro lado, você tem os países, as monarquias do Golfo, a Arábia Saudita, a Kuwait, Emirados, Bahrein e Israel, com uns sistemas defensivos. Só que você tem que tem uma muito boa eficiência, inclusive contra os drones e contra os mísseis. O que acontece é que não sabemos exatamente quanto de estoque, quanto de reserva o Irã tem desses equipamentos. Então o Irã está fazendo, sempre lançando, e que você gasta enquanto esses equipamentos, por exemplo, o drone, 100 mil dólares, você gasta um míssil de $1 milhão para destruir um drone. E às vezes tem que fazer mais de um míssil, 2 mísseis, 3 mísseis para conseguir uma vitória. Então, você vê que o custo de defesa é muito maior. Muito maior, desproporcionalmente maior. E incerto, porque se você deixa passar, eu tenho uma eficiência de 90%, tá muito bem. Foram lançados 100 drones, passaram 10, mas os 10 caíram em regiões populosas, como o caso está acontecendo agora nos Emirados. Então, isso causa um pânico. O emir dos Emirados ontem teve que andar na cidade, teve que andar visitar nos shopping centers, algo impensável pelas monarquias, para mostrar presença. Por quê? Um só que passe causa um estrago, um impacto muito grande. Então, mesmo que você tenha uma eficiência muito grande na defesa, alguma coisa vai passar, e o que passar sempre é negativo. Então, esse é a grande vantagem que o Irã tenta jogar. Eu espalho o terror em toda a região, não sabe quanto tempo eu tenho de reserva, e o que o presidente Trump teve que fazer ontem? Fazer uma declaração que nós temos munição suficiente para enfrentar a guerra o tempo que for necessário. Há muita dúvida nisso, porque você leva a uma produção que era de 100 mísseis por ano, os mísseis Patriot, eram ao redor de 100 mísseis por ano. Isso aí você gasta em 2 dias. A produção dos Estados Unidos era de 100 por ano. Isso. E então o que os americanos estão fazendo agora? Estão pegando mísseis da Coreia do Sul e levando para a região lá do Golfo.
Aí o senhor explicou, né? Então o Irã tem usado na sua estratégia de ataque drones e mísseis. Agora a estratégia de Israel e Estados Unidos também foi de uso de drones para, inclusive, atrapalhar o sistema de defesa iraniano, uso de mísseis, e aí tem um diferencial, que é o uso de aeronaves. Israel tem conseguido entrar com aeronaves para bombardeios dentro do território iraniano. Como consegue isso, considerando que há um sistema de defesa, ou ele foi totalmente desativado? Não, aí tem uma grande vantagem, especialmente a tecnologia americana, que são os aviões que a gente considera, como chamamos, quinta geração, os aviões invisíveis. Aviões que geram muito pouco retorno para o radar. O radar lança sua emissão, mas a aeronave, desde a pintura, o desenho dela e outros sistemas de proteção eletrônica, consegue dissipar essa emissão. Então, o radar pega um retorno muito pequeno, o que você não sabe realmente o que está vindo pela frente. Além disso, você tem uma poderosa e brutal campanha de guerra eletrônica. Então, isso aí cega os radares iranianos. Inclusive, eles tinham um radar chinês, que era previsto que seria muito eficiente, inclusive com aviões dessa tecnologia, a tecnologia stealth, ou então até parecido com o seu nome, stealth, ou discreto, mas a gente chama avião invisível. Mas que, na verdade, tanto não funcionou na Venezuela, como não está funcionando muito menos agora no Irã. Nelson, o senhor estava falando algo muito interessante, que são justamente uma guerra sem tropas em solo, né? Então, o senhor falou dos drones... Com exceção da fronteira de Israel com o Líbano. Isso, é verdade. Mísseis, né? Esse tal de aviões, o Nelson mencionou, né? Quase invisíveis para os radares. As minhas dúvidas são, assim, primeiro, se isso é algo realmente novo, né? Que a gente está vendo agora, né? Essa possibilidade de ataque, contra-ataque, ataque de novo, contra-ataque, sem ter gente em solo, né? Apenas pela via aérea. E se isso passa a ser uma tendência nas estratégias de guerra, né? Se isso torna as guerras mais fáceis. Eu quero dizer assim, é mais fácil agora um regime, um governo decidir iniciar uma guerra, porque dessa maneira eles põem menos vidas, né, humanas, custa mais barato, não precisa botar gente lá, né, em solo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, não sei se ficou clara a minha pergunta. A sua pergunta é excepcional, porque exatamente vem nesse ponto. Vem cá, é uma guerra tecnológica, míssil para lá, míssil para cá, isso. Aviões especial, alta tecnologia. Isso. Não tem, o homem praticamente fica só a distância controlando. Isso é a equação perfeita, só que na realidade não é bem assim. Para os competidores, para os guerreiros, as coisas podem ser assim. Quer dizer, nós tivemos na segunda-feira 3 aeronaves americanas foram abatidas pelo fogo amigo lá do Bahrein, se não me engano. Do Kuwait? Kuwait, né? Uhum. Não está bem explicada a situação, mas praticamente vamos considerar assim que foram fogo amigo, ou seja, as máquinas não se comunicaram, não reconheceram que era amigo, porque elas têm uma identificação amigo-inimigo, e mandaram um míssil e abateram as três F-15, aviões de mais de 100 milhões de dólares cada um. Então, isso, para os guerreiros, as coisas funcionam também, é complicado. Mas tem uma outra questão, que aí nessa guerra, você tem uma pessoa, um grupo de pessoas que são os reféns dessa guerra, que é a população. Veja o que a Rússia faz. A Rússia, se não está conseguindo avançar no campo de batalha, ela está atacando os edifícios em Kiev e nas outras cidades, tornando a vida do cidadão ruim. Aqui, por exemplo, desses centenas de drones que o Irã lança, eles sabem que vai ser abatido. Então, o que eles fazem? Alguns eles designam, eles põem naqueles que são os alvos prioritários, como conseguiram acertar a embaixada americana na Arábia Saudita, mas os outros são simplesmente direcionados para cidades. Por quê? Para fazer confusão, para fazer notícia, para fazer repercussão, pôr em terror a população. Então,
a população passa a ser agora um refém dessa guerra. Nelson, uma coisa um pouco bandida. Eu vi reportagens sobre, por exemplo, o uso da tecnologia, além da parte de armas, também para outras estratégias. Por exemplo, Israel hackeando o sistema de câmeras de rua de Teherã para fazer o monitoramento, mapeamento de localização de alvos. Inclusive se fala sobre a possibilidade de terem feito isso para fazer o ataque do Ali Khamenei, né, que matou o líder supremo do Irã. A inteligência artificial já se tem reconhecimento, inclusive por parte do governo dos Estados Unidos, tem sido usada para fazer as projeções dessas ações. De que forma essa inteligência, seja hackeando, seja a inteligência artificial, está sendo utilizada na guerra? O Israel, especialmente, tem tido um grande sucesso de penetrar nos sistemas de inteligência iranianos, né? Desde aquela história dos celulares que enviou para o pessoal do Hamas, depois assim vai. Eles têm tido uma grande capacidade de penetrar nos sistemas de inteligência. E se comenta, e há a história, que eles obtiveram a informação através das câmeras de monitoramento, essas que nós temos em Porto Alegre, controle de tráfego, controle de monitoramento de pessoas, tudo. Eles conseguiram registrar aí, certamente com uma grande capacidade de processamento de inteligência artificial, o deslocamento diário de cada pessoa importante, né? Da onde ele ia, qual é o horário, qual é o perfil desse deslocamento. Em Teherã, permitiu a eles aquele ataque onde destruíram, mataram o Ayatollah Khamenei, e depois sucessivamente foram matando outros níveis de comando do Irã. Desculpa interromper, mas significa então que o governo de Israel conseguiria acesso às imagens das câmeras de vigilância que estão na rua de Teherã, no Irã, lá na base deles? Sim. É isso? Mas que loucura! Sim, isso é o que se tem de informação hoje. Né? Entendi. Através disso, da penetração nesse sistema, impressionante, e monitoramento e rastreio e acumulação de dados do costume diário. Isso é importante. O costume diário, como cada pessoa se comporta, pega o carro a tal hora, qual é o caminho que faz, ele vai para tal lugar. E assim foi para centenas de pessoas. Foram acumulando esses dados. Devem usar a inteligência artificial para mapear também a localização via identificação do carro, placa e tudo mais. Isso, tudo. Quer dizer, então você começa a ter o retorno isso que ocuparia centenas de pessoas. Você tem hoje, em questão de instantes, monitoramento e quase via online. Né? E essa questão da inteligência artificial para projetar as ações, eu não consegui entender ainda de que forma ela está ajudando os Estados Unidos e Israel nesse momento. Vamos dizer assim, eu tenho uma projeção de como cada país que entra nesses conflitos faz uma projeção. Se eu fizer tal coisa, o que o outro lado pode fazer? Uhum. Se ele fizer tal coisa, o que eu posso fazer? Então, esse jogo de projeções, se eles têm tantos drones e têm tantos mísseis ainda, o que eles poderiam tentar fazer? Qual é a possibilidade? Qual é o risco que eles têm? Então, eu vou ter o que eles lançaram hoje significa quais alvos que eles alcançaram hoje. É sinal que já está diminuindo o volume de armamento deles, os estoques, ou eles ainda têm mais estoque? Nelson, é mais ou menos, a gente assiste aqueles filmes das guerras do início do século XX, do final do século XIX, que tinha um mapa assim em cima de uma mesa e ficavam ali os generais com umas pecinhas fazendo a articulação, mais ou menos é isso que a inteligência artificial faz hoje. Sim, só que agora tu faz uma velocidade enorme. Gigantesca. Aquilo que se fazia naquelas mapinhas, mapa de situação, onde você fala de um mapa, mexe tropa para cá, mexe tropa para lá. Aquilo, hoje você faz em tempo real e com informação quase real, quase com muita chance de acerto. Então você tem a sua probabilidade de manobrar é muito maior.
Nelson Durin, jornalista, especialista em conflitos militares, editor do portal Defesa Net. Muito obrigado pela análise, pelas explicações. Volte sempre. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Convite. 3h41. Ontem a gente acompanhava aqui Bolsa de Valores em São Paulo, dólar num quadro mais estável, com menos volatilidade em relação a outros mercados. Mas hoje já há uma outra realidade. A Bolsa brasileira está com queda, já esteve com uma queda maior, agora está em torno de 2,5% a queda no índice Ibovespa. O dólar está subindo e nós vamos conversar para saber deste cenário com o João Fernandes, economista da Quantitas. João, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo certo dentro das possibilidades, né, João? Os investidores hoje estão um pouco mais cautelosos em relação à possibilidade de uma guerra mais longa? Sim, você tem um movimento global de aversão a risco que ocorre em eventos desse tipo. Está todo mundo preocupado com o tamanho do evento, com suas consequências, e aí os investidores tiram o dinheiro dos lugares mais arriscados e buscam portos mais seguros. Isso significa o quê? Que países de menos desenvolvimento, mais arriscados, os chamados países emergentes, como Brasil, Turquia, África do Sul, Chile, Colômbia, México, acabam recebendo retiradas de dinheiro que migra para lugares mais seguros, como Estados Unidos, Europa, Japão, e aí o que acaba acontecendo é que as bolsas caem, o dólar sobe, você vê juros maiores e isso acaba prejudicando a nossa realidade aqui. E isso, João, ocorre assim num primeiro momento? É natural que isso ocorra? Ou pode perdurar enquanto houver guerra, cada vez mais vai subindo o dólar, por exemplo, e tendo problemas na bolsa, enfim? Sim, pode perdurar, vai depender do tamanho do conflito. A gente, na experiência recente, já viu isso ocorrer em 2022, quando houve o ataque da Ucrânia por parte da Rússia. Foi muito similar o movimento, a gente viu essa busca por segurança, então países emergentes sofreram, mas eles sofrem até o ponto em que se entende que esse conflito vai escalar para algo maior globalmente falando, e não algo regionalizado. No caso da Rússia e Ucrânia, qual era o primeiro temor? Que em algum momento os Estados Unidos se envolvessem num conflito com a Rússia e isso pudesse escalar para uma guerra de maiores proporções. No momento que isso não ocorreu, os mercados voltaram, mesmo com a guerra na Ucrânia continuando. Eu acho que a situação que nós temos hoje com o Irã é muito similar. Hoje, qual é o grande receio? Que você tem um conflito se ampliando, se tornando algo mais regionalizado, com um envolvimento mais duradouro dos Estados Unidos. E ele tem uma característica até similar ao da Rússia, que ele se traduz em um petróleo mais alto, porque a gente está falando de um produtor de petróleo relevante no mundo, que enquanto tiver nessa guerra vai parar de exportar petróleo para o resto do mundo. Então isso acaba fazendo com que os preços dos combustíveis subam e com isso a inflação como um todo suba. E isso gera juros maiores no mundo todo. Então isso também tem uma consequência ruim para os mercados por essa via. Mas a via, digamos, de você se preocupar com o tamanho do conflito, eu acho que se daqui a algumas semanas a gente vê que ele vai ficar realmente circunscrito ali a Estados Unidos e Irã, você deixa de ter esse vetor prejudicando os mercados. O dólar estava numa tendência de queda já há um bom tempo aqui no Brasil e hoje está subindo 2%, 5,27%, mesmo os Estados Unidos estando nesta guerra. Se ela se prolongar, a tendência é do dólar subir? Com certeza. O Brasil é um país emergente, né? Então é o país de onde se tira dinheiro nesses eventos. Então, você mesmo com os Estados Unidos estando envolvido na guerra, a economia americana ainda é entendida como mais segura, mais confiável do que países como o Brasil, do que como Colômbia, México, Peru ou outros emergentes ao redor do mundo. Mas não quer dizer que o dólar esteja ganhando valor contra todas as moedas. Se você pega moedas como, por exemplo, o iene, como o franco suíço, que são de países também portos seguros, aí a dinâmica já muda, porque os investidores podem preferir colocar dinheiro nestes países do que nos Estados Unidos. Mas quando você compara com o Brasil, infelizmente, aí não há dúvida. As pessoas preferem tirar daqui e colocar nos Estados Unidos. Em relação às ações, chama atenção algum setor que tem quedas mais acentuadas hoje? Então, a gente segmenta assim, os papéis da Bolsa, muitas vezes entre papéis maiores, de empresas mais estabelecidas, como Petrobras, Itaú, Ambev, empresas de Gran Vale do Rio Doce, e as empresas menores, as chamadas small cap, que são mais arriscadas por ter um porte menor. Nos últimos 6 meses, a gente havia observado uma grande vontade dos investidores internacionais de alocarem em países emergentes,
buscando esses investimentos. Então, havia um certo acúmulo de recursos, digamos, de investidores internacionais em países como o Brasil. Por isso que a Bolsa subiu tanto. A Bolsa bateu ali 190 mil pontos por conta dessa alocação maior que vinha se acumulando nos últimos meses. Quando vem a guerra e você tem um movimento contrário, a porta de saída é pequena. Então você acaba vendo empresas menores que têm menos liquidez no mercado, menos pessoas dispostas a comprar essas ações de volta de quem está querendo vender. Essas empresas menores acabam sofrendo mais pelo fato de terem menos liquidez e serem mais arriscadas. Então hoje a gente está vendo empresas de menor porte sofrendo mais. Até porque a guerra no Irã, como eu falei, é uma guerra que sobe petróleo, né? E o Brasil é um exportador de petróleo relevante. Então, empresas grandes do Brasil, como a Petrobras, em algum grau se beneficiam do que está acontecendo. Produtores de commodities no mundo se beneficiam, porque guerra se traduz em preços de matérias básicas, como petróleo, produtos agro, produtos metálicos, mais elevados, porque fica um mundo com mais escassez desses recursos. Então, estas empresas aqui no Brasil mais expostas a essa exportação de commodities acabam performando melhor. O resto cai, mas essas ficam melhor. João Fernandes, economista da empresa Quantitas, muito obrigado pela análise. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.